sementes que ele colocou, né, no solo fértil e que estão aí brilhando, né, e ocupando os espaços a partir do HCTE e a partir de toda uma vida acadêmica de orientação, supervisão. A gente já trabalha com o Zé Carlos no início do HCTE, porque o Zé Carlos tinha tanto orientando, tanta gente queria, que a gente não tinha mais vaga. Ô, Zé Carlos, espera aí. Né? Não, era assim, nunca foi monopolista, mas ele tinha uma coisa assim, vamos dizer assim, expansionista, num sentido positivo, porque as pessoas vinham e procuravam ele, né? Então, acho que foi uma pessoa que nos segurou muito. Vem cá, Lucinha. E cada um de nós tem uma história, né, para contar sobre o Zé Carlos. E por conta do Quintana, desse nosso começo de fim do Cienciário, a gente vai abrir essa mesa convidando a nossa organizadora a partir de uma poesia que a Lucinha vai ler para nós. Na verdade, eu estava procurando ali uma poesia. Mas eu estava conversando com o pessoal ali, olhando para o passarinho. Esse passarinho é meio Valesca Popozuda, sabe? Beijinho no ombro. Eles passarão, nós passarinho. Então, eu lembrei de uma história que eu gosto muito. Talvez não tenha nada a ver, mas a poesia nunca tem a ver com o que a gente acha que tem que ver. A poesia sempre fala de outra coisa. E quem tem que defini-la, perde seu tempo. E a poesia? É a história do anjo Malaquias. Um ogro rilhava os dentes agudos e lambia os beiços grossos com esse exagerado ar de ferocidade que os monstros gostam de aparentar por esporte. Diante dele, sobre a mesa posta, o inocentinho balava ímbele. Chamava-se Malaquias, tão pequenino e rechonchudo que nem o nosso passarinho. Pelado, a barriguinha para baixo, na tocante posição de certos retratos da primeira infância. Quem nunca, né? O ogro, então, atou o guardanapo ao pescoço e já ia o miserável devorar o inocentinho. Quando Nossa Senhora interferiu com um milagre. Malaquias, então, criou asas. Saiu voando pelo ar atônito. Saiu voando, janela fora. Dada, porém, a urgência da operação, as asinhas brotaram-lhe apressadamente na bunda. Em vez de ser um pouco mais acima, atrás dos ombros, pois quem nasceu para Marte, nem mesmo a Mãe de Deus lhe vale. Que o digam as nuvens, esses lerdos e desmensurados cágados das alturas, quando pela noite morta, o inocentinho passa por entre elas, voando em esquadro pobre de cabeça para baixo. E o homem que no dia do ordenado está jogando os sapatos dos filhos, o vestido da mulher e a conta do vendeiro, esse ouve, no entrechocar das fichas, o desatado pranto do anjo Malaquias. E a mundana que pinta o rosto de ídolo e o empregadinho em falta que sente as palavras de urgência fugir-lhe como os cabelos de um afogado, e o orador que para, em meio à frase. E o tenor que dá de súbito uma nota em falso, todos escutam, todos, no imenso desamparo, o choro agudo do anjo Malaquias. E quantas vezes um de nós, ao levantar o copo aos lábios, interrompe o gesto e empalidece? O anjo Malaquias. E então, para disfarçar, a gente faz literatura e diz aos amigos que foi apenas uma folha morta que se desprendeu ou que um pneu estourou lá longe, na Estrela Aldebaran. E é por isso que se diz, e todos os poetas de rua, do qual eu tenho orgulho de participar, dizem que o nosso anjo da guarda, o anjo dos poetas e dos artistas,
e talvez dos pesquisadores de interdisciplinares, o nosso anjo da guarda é o anjo Malaquias, o anjo de asinha na bunda. Obrigada. A Lucinha sempre surpreende a gente, né? Poeta é assim. Bom, meu nome é Gleise, eu sou egressa aqui do HCTF, fiz mestrado e doutorado aqui. Aliás, sou egressa da UFRJ, né? Eu fiz engenharia aqui também, nos idos lá da década de 70. E a gente, fui aluna do professor Zé Carlos, né, quando eu entrei aqui, e ele trazia um tema para a gente, para discutir, que era o tema da alimentação, da segurança alimentar, né? Todos nós aqui fomos alunos dele. E eu acho que a Maria falou, né, essa coisa da semente, né, e todos nós florescemos, né, e florescemos, assim, depois fomos para frente, fizemos outras coisas, estamos aqui, mas a gente não podia deixar, hoje, né, a gente não está com esse tema mais na HCTE, né, e a gente quer um pouco trazer essa discussão, né, Maria? Já até falamos sobre isso, falamos com a Maria. E a gente gostaria, então, de prestar essa homenagem ao professor Zé Carlos, né, pela história dele, que foi aqui com a gente, né, no HCTE, esse tema que foi tão caro para todos nós. E a gente, então, pensou, bom, vamos, então, falar sobre isso, convidar pessoas que conhecem o professor Zé Carlos, né, vamos falar um pouco do Renato, né, da Maria, e a gente queria que vocês pudessem, né, participar com a gente um pouco dessa história, né, que é uma história de vida que deu tantos frutos, todos aqui presentes, muitos, né, de nós presentes, todo mundo, a gente mandou, tem 2 pessoas que estão em Brasília, que estão participando também, que não puderam vir, mas aí as maravilhas tecnológicas aí do Thiago, eles vão poder também participar. Então, a gente queria agradecer a todo mundo que está aqui, agradecer especialmente ao professor Zé Carlos, e falar que eu queria convidar seus pares, né, a professora Maria Malta, né, que é coordenadora aqui da coletiva, né, da coordenação coletiva, e queria convidar o professor Renato Maluf, o professor Renato, Maria vai falar um pouquinho também, mas é um grande amigo também, de muitos anos, a gente não precisa falar quantos, né, Renato? De muitos anos, Renato, conheci o Renato muito tempo atrás, e numa época que a gente conviveu bastante, ele foi presidente do CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, e eu era conselheira do Conselho também, e nessa época da gestão do Renato, acho que ele vai fazer uma referência, né, que a gente estava falando, foi aprovado o direito à alimentação como um direito na Constituição. Então, isso é um ganho, assim, né, uma mudança radical, a gente saber que ninguém pode sentir fome, que esse é um direito universal, é um direito nosso, e se é um direito nosso, é um dever do Estado. Então, a gente não precisa se esquecer disso, quer dizer, não precisa nunca deixar de lembrar e estar sempre com isso na cabeça, qual é o nosso papel. Em tempos de inteligências artificiais, em tempos de tanta coisa, até que a gente falou por aqui, né, a gente precisa trazer esse tema, ainda tem muita gente nessa situação. Então, agradecer a vocês, eu vou sentar aqui com eles, só para ajudar, mas a palavra vai ser aqui deles aqui. Obrigada, gente. Então, gente, como a Gleise chamou a atenção, em homenagem ao Zé Carlos, a gente tinha que falar de comida, de segurança alimentar, de fome e de todas as tecnologias que são necessárias para garantir que essas coisas sejam superadas e que a comida de qualidade esteja na mesa. Então, o nosso tema aqui, que a gente convidou o Renato para falar para nós, o tema da mesa é Brasil, entre a comida na mesa, a segurança alimentar e a fome. E nós pensamos que esse tema seria o tema que talvez fosse capaz de trazer, juntando interdisciplinarmente as principais contribuições que o Zé Carlos trouxe para nós. A ideia é a gente discutir, e se a gente der sorte ouvir um pouquinho, né, sobre o tema, aqui com o professor Renato Sérgio. Você vê que o nome, né? Melhor que o Maluf, que é o sobrenome, mas o pessoal é novo, não sabe mais quem é Maluf. Maluf já foi, Agora é você, o Maluf. Renato Sérgio Maluf, que, como par economista, né,
foi formado em graduação em Economia, mestre e doutor em Economia Política, olha só que chique, gente. Doutoramento, pós-doutoramento, né, na Oxford University, na École de... Gente, não sei falar francês. École d'Études Sociales. Estágio sênior na City University of London e ele é coordenador do Centro de Referência em Soberania Alimentar e Segurança Alimentar e Nutricional da Universidade Federal Rural. É integrante do Observatório de Políticas Públicas para a Agricultura, professor titular do Departamento de Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, também da Rural. Foi conselheiro titular e depois presidente, e durante esse período foi presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, entre 2003 e 2016 foi conselheiro titular e entre 2007 e 2011 foi presidente. Né? Esse conselho é um daqueles conselhos que alertam o presidente da República sobre coisas sérias que precisam ser estudadas, vistas e resolvidas no país, e também daqueles que foram acabados no primeiro dia do governo Bolsonaro, né? E recuperados nos primeiros dias do governo, do novo governo que está aí com a gente. Tem muito mais coisas aqui no currículo do Maluf. É uma pessoa que tem uma importância cabal, não só no estudo, mas na política pública sobre segurança alimentar, e por isso a gente convidou ele, que é amigo de longa data e conhece muito Zé Carlos, para compor essa homenagem ao Zé Carlos. Eu tinha preparado, Zé Carlos, uma apresentação com todo o seu currículo Lattes, falando, né, e aí eu falei, gente, mas esse não é o meu Zé Carlos, né? Não é o Zé Carlos do HCTE. E o Zé Carlos do HCTE, eu acho que... depois que o Maluf terminar de falar, eu acho que todo mundo devia falar um pouquinho. Eu acho que vai ser muito mais legal se a gente fizesse essa homenagem de maneira coletiva e com mais afeto do que eu fazer uma homenagem protocolar, né, de currículo. Porque aqui só tem semente do Zé Carlos. Obrigada, Maluf. Então, muito boa tarde. Tá bom? Vocês ouviram? Não? Eu pedi para botar o suporte, porque eu não vou ficar segurando. Preciso aprender aqui. Isso ficou melhor. Eu agradeço muito, Gleice e Maria, pelo convite. Depois que eu aceitei o convite, eu fiquei sabendo que eu ia fazer parte da homenagem ao Zé Carlos, aí que eu fiquei duplamente agradecido. E nós dois estamos exercitando os nossos lapsos comuns de memória para lembrar, a gente se conheceu nos anos 80, na Unicamp. Eu era ainda um jovem doutorando, e o Zé Carlos ia com uma certa regularidade também pelas mãos de um amigo comum, né? O Rui. E eu, naquela época, já estava rejeitando o campo da economia, pelo menos uma certa economia que me incomodava, conviver com muita economia, isso não pode ser desagradável. E eu comecei a circular no núcleo de política científica e tecnológica do Instituto de Geociências da Unicamp, uma das criações públicas. E foi quando eu comecei a dialogar com o pessoal da tecnologia. Não é uma área que eu frequente, assim, mas me atrai, né? E ali conheci Zé Carlos, nos encontramos algumas vezes. Aí, mudo para o Rio, há 34 anos atrás. Qual não é minha surpresa? Eu volto a encontrar o Zé Carlos, só que agora trabalhando nos temas próximos. Né? Uma boa surpresa. A Gleice teve uma participação importante dela, que foi boa parte dessa mediação. Né, Gleice? Aí eu comecei a vir aqui, já vim nessa sala aqui várias vezes, aí banca, seminário, e o Zé Carlos começou a frequentar os laboratórios de pesquisa do Cerezano, dando suas contribuições no debate. Então, você tem razão, tem anos,
ainda que intermitentes, né, Zé? Mas muito tempo. E eu estou muito feliz de contribuir com essa homenagem justíssima que estamos fazendo a você. Conversando com a Gleisi sobre o que falar, né? E ela me contou um pouco o que é esse centenário, eu queria entender, né? Exatamente o que. E depois que ela falou, eu me dei conta, eu não tenho criatividade suficiente para fazer diálogo com a arte, gostaria. Até se eu tivesse tido mais tempo, eu arriscaria, eu sou meio metido nessas coisas, eu não me incomodo de estar nas áreas assim, meio de peito aberto, não me incomoda nada. Mas não vou conseguir, vai ficar sem arte a minha. Sem arte explícita. É porque relacionar comida e alimentação com arte não tem a menor dificuldade, né? É só questão de pensar um pouquinho. Né? Mas eu não tive tempo de pensar. Quando eu vi que é um congresso que lida com ciência, conhecimento, epistemologia, história, eu falei, bom, eu vou começar com o Josué de Castro. Né? Que é, para nós, né? Para nós brasileiros, né? Deveria ser, né? Em particular, para o histórico do nosso movimento, uma referência inescapável. Né? Inescapável. E a leitura que eu faço do Josué, com a contribuição de pessoas, o Josué foi quem inaugurou no Brasil uma vertente de interpretação que politizou a forma. Isto é, foi quem, pela primeira vez, eu acho, lança uma visão, já na geografia da fome, de que as causas da fome são humanas ou sociais. Não tem nenhum determinismo da natureza, nenhuma... mesmo no seu Nordeste sofrido, né? Mesmo lá. Né? A fome tem causas sociais, nos modelos de desenvolvimento, etc. Eu podia ficar horas falando aqui do Josué. Tem uma outra coisa que ele fez, ele é um pioneiro, né? Se for ver a obra do Josué no seu momento, ele era realmente um pioneiro, de vanguarda nas coisas. Posteriormente, depois de ter lido uma vez, duas, volto, já tem alguns anos, e topo com a introdução de Geografia da Fome, mais uma vez, e ele dizendo, isso aqui é um ensaio ecológico. Eu falei, nossa, 1944, eu acho. E o cara falando de ecologia. Por quê? Porque como que ele construiu essa relação? Ele dizia assim, os alimentos são o principal elo entre os seres humanos e o ambiente que vive. Ele estava territorializando a análise dele. Né? Não por acaso, com a geografia, né? Geografia da forma. E o que nós tivemos... Bom, no caso dele, eu acho que o Josué eu acho que ele foi até mais perversamente tratado que o Paulo Freire, que foi um outro caso grave. O Josué foi um dos primeiros exilados, foi para a França, para vários lugares, mas se estabeleceu na França, e os militos não deixaram ele vir morrer no Brasil. Não só isso, não deixaram ele ser enterrado no Recife, que é de uma perversão bárbara. Foi enterrado aqui no Rio. E depois transportado para o corpo, né? Já depois do fim da ditadura, que autorizaram levar o corpo para lá. Como a gente acha que a condenação desse tipo, para nós, é um elogio, é um reconhecimento, o tamanho da perversão é proporcional à importância dele. Né? O criador do Instituto da Nutrição aqui na UFRJ. Muito bem. Nos anos 90, depois do fim da ditadura, no final dos anos 80, da redemocratização do Brasil, a gente vai ver o início da construção, eu estou usando no dia, nesse caso, que eu estou chamando de um campo político da soberania, segurança e direito. Soberania, segurança alimentar, nutricional e direito humano à alimentação. É um campo que se desenvolveu ao longo dos anos 90, ele é fruto da democracia, é produto da redemocratização do país, muito amplo e variado na sua composição, do ponto de vista social, social, regional, étnico, religioso, diversas, né, ideologias, e que teve uma influência muito grande no debate político do Brasil.
mudou o debate político no Brasil, nesse campo temático, né? A partir dos anos 90, ao longo dos anos 90, com uma repercussão muito forte, e que depois desagou no governo Lula. Lula ganha a eleição, já na transição ele chama parte desse movimento. A gente se reuniu aqui no Rio, 80 e tantas pessoas, e fomos para o governo de transição apresentar para o Lula, o presidente Lula, as propostas que a sociedade civil tinha construído. Nem foi a primeira vez, porque foi também com a participação nossa que o Lula entregou para o Itamar Franco a primeira proposta de política de segurança alimentar, que deu origem ao primeiro conselho, lá em 93. E depois foi fechado, quando foi ele que assumiu e trocou a orientação do governo. O que eu quero falar com isso é que tem uma construção social aqui no Brasil, por trás não, pela frente, de tudo que acabou acontecendo, tudo que se repercutiu do ponto de vista político e institucional a partir de 2003. Eu sou até mais ousado nisso, embora não seja um especialista. Eu tenho dito que o Brasil, a democracia participativa, é uma característica distintiva do Brasil. Não é originária nossa, não fomos nós que inventamos. Não é exclusivo, porque não somos os únicos que praticam, mas você dificilmente vai entender o Brasil. Não entende nem a eleição do Lula, no governo lá de 2002. Nem isso você entende. Então, nenhuma surpresa que ganha a eleição, chama, como chamou em outras áreas, né? Todo dia fica na nossa área, do que se trata aqui, para apresentar aquilo que foi digamos, a origem de toda a construção que vem depois. Tinha dois pilares essa compreensão. Eu talvez esteja falando um pouco redundante, mas se for, depois vocês. Que era uma compreensão da multidimensionalidade do problema da fome, assim como é a pobreza, né? E que, portanto, sendo assim, se trata de uma mazela, de um fenômeno social que requer um tratamento que, do ponto de vista de política pública, a gente chama de intersetorialidade. Pode chamar de multidimensionalidade. Na universidade, isso é interdisciplinaridade. Né? Uma maneira correta de tratar uma questão como essa. Isto é, não tem bala de prata no enfrentamento da fome, assim como não tem da pobreza. E se algum êxito o Brasil teve, entre as razões está justamente a consagração de uma visão que implica a articulação entre setores de governo e programas integrados. Mas tem um segundo pilar, não menos importante, aliás, sem o qual o primeiro não existiria, que é a participação social. Isto é, a nossa construção ela está assentada nesses dois pilares. Uma compreensão da multidimensionalidade da questão, portanto, o requisito de ações integradas e a participação social como constitutiva da formulação e implementação. É mais do que monitoramento, no sentido mais que a própria concepção dos programas sai muito da construção conjunta. Sociedade civil e governo. Assim como tem muita proporção da sociedade civil que o governo não aceita. Estamos falando de política. Estamos falando de política. Então, eu diria que essa é uma construção social que tem, não há nenhum, que às vezes análises rápidas, muito ligeiras, né? Você tem a impressão que de repente desembarca o Lula lá no canal e aí pronto, o mundo mudou e tudo aconteceu. Não é assim, não. Tem uma história de construção social que ele, inclusive, foi um dos estimuladores lá no ano 91. Acho que vocês se lembram do governo paralelo, né? Que construiu depois que perdeu a eleição do Collor. Muito bem. E como eu estou nesse ambiente que eu estou, posso afirmar que nessa construção teve muita inovação, de vários tipos. Muita tecnologia social, ao gosto daquela senhora que trabalhou o tema junto com esse estudo aqui. Você tem um conjunto significativo de ações que inovaram na época, Né? Eu não vou entrar nessa discussão, podemos até, se quiser, mas como teve muita interpretação que olhava o governo Lula como uma espécie de continuidade do candidato anterior, que até tinha alguns componentes, não pode subestimar que teve inovação nessa construção.
ponto de vista institucional, da institucionalidade, do ponto de vista da concepção de programas, né? E da própria participação social. Tanto é que, eu sempre digo isso sem nenhuma vergonha, nenhum receio que está parecendo arrogante, né? Porque a gente é parte dessa história, mas é uma experiência reconhecida internacionalmente pelo seu significado, né? Bom, teria alguns comentários a fazer sobre que institucionalidade saiu daí, podemos falar depois, se quiser, mas vocês conhecem, né? Eu quero falar, então, sobre a Gleisi não me falou do título da mesa, não me convidou. Aí eu olho o título, Segurança Alimentar, Fome e a Mesa dos Brasileiros, né? Como olhar isso? Já de um certo tempo para cá, eu mudei um pouco o foco das pesquisas, dos trabalhos que a gente faz, para tratar da política dos alimentos, para além da nossa costumeira análise das políticas alimentares, isto é, para tratar da dimensão política dos alimentos. E quando você fala de dimensão política dos alimentos, você está falando de atores sociais, interesses, conflitos, complementaridades, tensões e ação do Estado. Aliás, uma política dos alimentos que se expressa, sobretudo, na disputa de recursos públicos, na disputa da ação pública. Mas não é só isso. Então, imagino que vocês facilmente percebem o que há de, digamos, de conflito, de complementaridade, de tensões entre o universo de atores de interesses que estão no entorno dos alimentos e da alimentação. Eu, aliás, uso sempre as duas palavras, porque alimentos e alimentação não são sinônimos, mas você não consegue compreender um sem o outro. Eu não posso falar dos alimentos, dos bens, sem tomar em conta o uso que se faz deles, e não posso falar do uso dos alimentos na própria alimentação, sem considerar que ela é composta. Então, alimentos e alimentação são dois termos distintos que adquirem seu significado pleno quando considerados conjuntamente. Eu vou falar política dos alimentos com facilidade, mas tem política da alimentação também, né? A dimensão inescapavelmente política dos alimentos, ela nos coloca a necessidade de, então, entrar no mundo dos fatores sociais, das disputas, das hegemonias, dos enfrentamentos, né? E, no caso, a nossa concepção, que foi construída ao longo dos anos 90, e vai ser cristalizada na Lei Orgânica em 2006, ela é uma concepção de segurança alimentar nacional diferenciada. Ela bebe do debate internacional, se alimenta da produção nacional, mas ela se diferencia do que existia na época, sobretudo patrocinado pelas empresas ou patrocinado por organismos internacionais ou governos. Um exemplo, o lançamento, talvez vocês saibam, a comemoração do lançamento da Associação Brasileira do Agribusiness, que eles gostam de falar em inglês, foi feito lançando um livro cujo título é Segurança Alimentar. Então, tem uma disputa de compreensão que vem lá de trás. Por isso é que eu digo que, quando esse campo político emerge no Brasil ao longo dos anos 90, ele requalifica o debate brasileiro. E não estou dizendo que ele requalifica no sentido que se torna hegemônico, porque eu acho que não se tornou hegemônico. Mas era contra dominante. Era contra dominante, qualificava e criou disputa. Esse movimento que ele fez foi levar as contradições da sociedade brasileira para dentro do Estado, patrocinado pela postura do governo Lula, que nos recebeu para dentro. E para dentro, do jeito que a Maria falou, é um conselho de assessoramento do presidente da República, é um gabinete do presidente, né, do Estado. Né? Muito bem. Essa é uma concepção diferenciada. Como foi uma concepção diferenciada quando a gente construiu uma concentração nossa de alimentação adequada e saudável? Que é equilíbrio. No caso, eu não consegue patrocinando o que se compreende por uma alimentação adequada e saudável. Também com uma visão intersetorial. Quer dizer, todo mundo está de acordo que tem que consumir fruta, verdura, mas não é qualquer fruta, não é qualquer verdura, não é produzido de qualquer jeito. Só para dar um exemplo óbvio, assim, né?
Então, isso foram conquistas muito importantes, e ao longo dessa trajetória, esse movimento foi incorporando duas outras referências, que é a referência da soberania e do direito. A referência da soberania alimentar, que veio pelas mãos dos movimentos do campo, hoje em dia eles dizem do campo, da floresta, das árvores, né? Mas na época o campo era um movimento rural, né? Da minha campesina, principalmente, e ela foi incorporada por nós aí de uma maneira até não tão difícil, porque a nossa concepção da época de segurança alimentar não se distanciava da noção. Digo isso porque quando emerge a noção de soberania, ela emerge contrária à de segurança alimentar. O movimento dizia que tinha que parar de falar de segurança e falar de soberania, lá com as suas razões. E a outra é o direito ou não da alimentação, que é uma incorporação, parece óbvio, né? Mas não tem nada de óbvio. Nada. E pode ser uma incorporação tensa, para que os atores admitam a referência do direito. Né? Eu estava comentando, a Gleisi participou, a gente fez uma campanha bonita em 2010 para aprovar a PEC, né? A Emenda Constitucional do Direito à Alimentação. Muito bonita. E, curiosamente, a nossa Constituição de 88, que a gente chama de Constituição Cidadã, né? Que temos muitas razões para nos orgulhar dela, não tinha alimentação nos direitos sociais. Incluímos. O Congresso aprovou por unanimidade. Assim, não foi que precisa de mobilização, mas unânime, sem nenhuma discussão. Eu tive até que apertar a mão do Temer para agradecer. Coisas da vida que a gente... Muito bem, olha, presidente, ossos do ofício. Mas eu queria dizer o quê? Essa unanimidade é só porque acho que só um maluco que diz que é contra o direito à alimentação. Agora, coloque no Congresso a discussão de como é que se promove e o consenso desaparece. Desaparece completamente. Né? Então, de todo modo, nós incorporamos essas duas referências, de tal maneira que a coisa foi um pouco esse tripé, segurança, soberania e direito. Né? No caso da fome, propriamente, bom, estamos todos de acordo que é uma mazela absolutamente inaceitável. Né? O Brasil, ele acaba, se a gente olhar agora retrospectivamente, né, a nossa trajetória, por enquanto, ainda está marcada por idas e vindas da fome. Agora acabamos de comemorar a saída do mapa da fome, né? Como calculado pela FAO. Todo mundo celebrou, e celebrou com razão. Mas, como disse os jovens, vamos combinar, né? É uma vergonha um país como o Brasil ter estado no mapa da fome. Você deve celebrar, mas não deve deixar de dizer que é uma vergonha. Por que eu estou botando tintas fortes? Porque precisa de tintas fortes mesmo para tratar desse assunto. É preciso pensar a sociedade brasileira, o perfil da sociedade brasileira. A gente tem trabalhado com colegas da África do Sul recentemente a ideia de normalização da fome. Como é que as sociedades normalizam a fome? Na época que acabou a desgraça, não sei se acabou a desgraça, porque eu não vi o desgraceiro, acabou, eu até botei isso no negócio e escrevi uma vez, a nossa surpresa que de repente descobre o genocídio dos Yanomamis. Eu falei, como é possível? 30 mil pessoas morrendo de fome porque o governo não manda coisa. E ninguém falava disso. Tá? Eu nunca tinha ouvido falar. Essa é uma informação minha, mas como eu leio o jornal todo dia, de repente a sociedade descobre chocada que tem 30 mil indígenas sendo mortos. E não há nenhuma dúvida que aquela gente que estava no poder queria acabar com eles mesmo, em favor da mineração, da madeira, que seja, né? Então, normalizar a fome é não se chocar, não causar indignação suficiente. Ou quando esses autores, é muito interessante, eles dizem, até na maneira como uma sociedade mede a fome tem um sentido de normalização. Né? Portanto, a questão no Brasil, dessas idas e vindas, tem várias implicações. Eu vou falar rapidamente, duas, né, porque eu quero chegar logo no que a Gleisi e a Maria pediram, que é para falar das pesquisas recentes. Né? Tem duas implicações. Primeiro, não há como discutir nenhum assunto relevante do Brasil sem falar de desigualdades. Nenhum. Em qualquer campo. Nas artes, na política, na economia, na cultura, etc. Nenhum. Nesse menos ainda.
esse menos ainda. E falar de desigualdade, obviamente, é discutir a sociedade brasileira. Não por acaso uma das mais desiguais do mundo. Né? Tem nome e sobrenome, essa desigualdade. Nome e sobrenome, dá para identificar algumas pessoas. O nome e sobrenome não quero dizer que tem causa, não, identificáveis, né? Bastante identificáveis. Né? E tem uma questão, que para mim hoje é um desafio, já era, mas hoje está melhor, que é a gente compreender melhor essas idas e vindas. Em pelo menos dois sentidos. Um é, e por que a gente tem os retrocessos? Uma construção elogiada internacionalmente. Por que é destruída? Não pode ter uma resposta aparentemente fácil, óbvio, mas não é. Não é fácil, não. Tem que entrar um pouco dentro da lógica da política, da formação da sociedade, das assimetrias, das hegemonias, da discussão de poder. Mas o fato é que sim, tem uma questão, vamos chamar assim, da solidez das nossas construções. Quão sólidas elas são, quão capazes elas são de resistir a intentos de retrocesso. E a segunda questão, volto eu para o tema das inovações. E que inovações a gente precisa para avançar, né, no tratamento? Vou dar um exemplo, tanto do que já se fez como do que não se conseguiu. Vou dar um exemplo que está participando muito do debate, até o Lula, no evento lá no Conselho, falou. Repara que mesmo quando você sai do mapa da fome, sempre tem 4, 5% da população que permanece nessa condição. 5% é um percentual pequeno, só que nós estamos falando de quase 10 milhões de pessoas. Não é óbvio, não é uma coisa, uma besteira. Bom, o problema é dificílimo chegar aí, desse segmento. Dessas franjas é ruim, né? Mas nesses setores sociais é muito menos difícil reduzir de 20% para 10% do que de 5% para 2,5%. Porque na medida que você vai... A pobreza é a mesma coisa. Na medida que você vai reduzindo o contingente que passa fome ou o contingente que está em extrema pobreza, mais difícil fica avançar, porque o que sobra são as situações mais complexas. Né? E aí precisa de muita inovação, e muita influência social também. Não é uma visão convencional do Estado que consegue equacionar isso. Sobre a mesa dos brasileiros, aí eu não sei falar. Eu saberia falar uma outra besteira, mas o fato é que a mesa dos brasileiros ela é uma mesa importante de transformação, já de bastante tempo. Boa parte dessas transformações numa direção não muito recomendável. Os indicadores mostram obesidade, doenças não transmissíveis. Mas a composição da mesa, ela, para dizer algumas obviedades, tem uma forte determinação da propaganda, uma forte determinação da estratégia também das indústrias. Tem um determinante cultural, tem comportamentos miméticos, tem, mas que faz com que você, eu vá no assentamento do MST, como fui anos atrás, olhava, já almocei com eles, olhava na janela, que pomar enorme, e eles botando garrafa de Coca-Cola na mesa. Então, é isso. Tem isso. Uma coisa simples, né? Simbólico, tudo. Mas tem uma questão importante, que é o acesso, da determinação do acesso. Eu vou voltar a falar disso quando eu for falar dos temas alimentares. Então, tem a questão do acesso, e é acesso, não é só acesso econômico, não, é acesso físico também. Acesso econômico, todo mundo sabe, gente, é renda, basicamente. Né? Acesso físico é ter acesso físico à alimentação saudável. O habitante de periferia não tem carro para ir no supermercado lá, não sei aonde, fazer uma compra onde tem alimento saudável sendo oferecido. Ele vai comprar provavelmente um tipo de varejo convencional que reproduz muita pauta da indústria. Só para dar um exemplo. Eu já participei de programas municipais de ensino alimentar, em que a gente pegava o equipamento público que vende varejão, né? Não varejão privado, varejão público, que vende frutas, verduras, que botou do lado de uma favela. Todo mundo diz que pobre não consome verdura e fruta porque não enche o bucho. Pois bem, botou o varejão do lado
e eles supervisionaram vendendo muito mais do que tinham previsto. É só ter pré e com preço acessível que compra. Se alimenta melhor. Então, o acesso físico é isso, além da questão do preço, né? Mas a formação de hábitos, a gente tem usado muito uma abordagem dos hibridismos, né? Como é que os hábitos alimentares são híbridos e refletem o hibridismo. E talvez não haja nada de mal nisso. Isso te obriga a reclassificar a discussão de alternativa. Né? Como a alternativa se manifesta e como que essas formas híbridas se manifestam no prato e nos fluxos comerciais. Esse é o exemplo que eu dou todo tempo. Eu gosto muito de poder comprar no Zona Sul, do lado da minha casa em Copacabana, produto do MST. Arroz da reforma agrária. Professor, mas isso aí é estratégia mercadal, porque não é nenhuma instituição de qualidade. Estou ali fazendo negócios. Mas o sistema alimentar, as corporações, se apropriam de referências, inclusive com razões mercadológicas. Né? Mas o fato é que eles estão indo atrás e abrir espaço. Então, a gente está desafiado a pensar um pouco como é que esses entrecruzamentos de referências distintas se faz, né? E qual é a repercussão. Antes de falar, quanto tempo tem? 10 minutos, tá bom? Tá ótimo. Queria falar também uma outra discussão que ganhou relevância, né, ultimamente, que tem muito a ver com vocês, inclusive, né, a relação entre conhecimento e política pública. Tem havido muito debate sobre isso. Forma de suscitar no nosso campo. É um debate rico a beça, muito interessante. A Rede Pensão faz muito esse debate, e o Conselho faz também esse debate. Isto é, primeiro, de que conhecimento nós estamos falando? Então, o Conselho tem isso, e a Rede Pensão botou isso no seu estatuto. É o reconhecimento de diferentes formas de geração de conhecimento. Nós somos uma. Nós não estamos botando vocês no campo da academia, não sei se eu estou exagerando aqui. Então, a academia é uma dinâmica de geração de conhecimento, mas não é única. Às vezes nem é melhor. Então, primeiro isso, reconhecer que existem diferentes formas ou processos que geram conhecimento. De que conhecimento você está falando? Que tipo de conhecimento? Então, eu acabei de fazer uma introdução para falar de intersetorialidade, que corresponde à interdisciplinaridade. Então, o conhecimento que nos interessa é um conhecimento que é capaz de transgredir disciplinas, cometer transgressões disciplinares e reunir diferentes referências. Isso é difícil, Alberto. Você deve saber disso. Toda vez que eu conversando com colegas, eles começam a sentar tua no governo, que o governo é centralizado, porque ele faz isso, eu falei, você faz interdisciplinaridade na universidade? Faz fácil. Né? O conhecimento é poder. Conhecimento é poder, todos não sabem. A discussão do epistemológico é uma discussão do poder. De abrir mão do conhecimento. Então, o conhecimento que se quer valorizar é o conhecimento que reconheça as diferentes formas de disciplinar e que seja capaz de lidar com as referências necessárias para uma compreensão não estreita, né, da questão. Eu, uma vez, me pediram para escrever um pequeno texto sobre isso e eu disse assim, a relação entre conhecimento e política pública no Brasil, neste campo, aqui importa para a nossa concepção, são 3 mecanismos. Um mecanismo é o Conselho, ou os conselhos, que é por onde, por exemplo, nós temos uma forma de organizar diferente de outros países. Nós não temos um comitê de especialistas. Os pesquisadores, como eu e outros, estão lá dentro do Conselho, igualzinho os demais. Não tem um conselho à parte dos sábios. Né? Os sábios, se são sábios, tem que sentar lá e submeter sua sabedoria ao debate. A Rede Pensão, como eu disse, pôs isso no estatuto. Então, o Conselho é um mecanismo por onde passa. Não estou dizendo que faz bem, viu? Não estou dizendo que faz suficientemente. Eu estou dizendo que é um caminho. Se todos os segmentos sociais, se todas as compreensões são capazes de se manifestar lá ou não, isso é uma questão para a gente pensar.
e observar. Mas aquele é um caminho. A rede pensão é outro. Por quê? Porque a rede foi criada, não por acaso, a partir de Conselho, foi criada com uma perspectiva de olhar muito política pública. É uma rede que reúne colegas das mais distintas matrizes disciplinares e que tem um olhar forte na política pública. Até que os posicionamentos da rede, o Vigisan, que a gente fez na época da pandemia, é uma expressão disso. O outro mecanismo são as demandas públicas, demandas governamentais. Essa que eles fazem, lança lá e tal, querendo fazer um estudo de avaliação do programa X, um estudo, não sei o quê. Essa é outra maneira de buscar, né, um conhecimento para iluminar a política pública. Há outras que eu não tratei, porque é um conhecimento mais especializado. Esse que faz a Embrapa específica que lida com solo, a Embrapa específica que lida com... Não estou tirando importância, não estou dizendo que o mecanismo que é mais propício, né, para essas concepções eram esses três. E, por último, sobre sistemas alimentares, que é talvez a hora que eu vou chegar mais perto das discussões que nos acabam. Os sistemas alimentares estão no centro do debate mundial. Não por acaso. Se vocês olharem, o primeiro que eu acho que não dá para analisar alimentos e alimentação se não for uma abordagem sistêmica. A realidade é sistêmica, ela requer uma abordagem analítica compatível. Né? Podemos discutir que enfoque de sistema é esse, fala das complexidades, ainda mais aquilo, piso em ovos. Né? Para falar, também não sou tão bobo assim. Mas me arrisco de vez em quando, viu, Zé Carlos? Me arrisco de vez em quando. Muito bem. Mas por que está no centro do debate? Porque os sistemas alimentares são um dos locais, né, onde se expressam todas as principais crises do momento contemporâneo. Nos sistemas alimentares você vai ver as expressões de desigualdade, as questões de ambiente, de saúde humana e clima. Os quatro lá. Interligados, de alguma maneira. Portanto, não é por acaso que você tem grupos de sistema alimentar, que você tem documentos, grupos de pesquisa, né? É porque, sim, eles expressam, de alguma maneira, talvez os quatro principais dilemas. Não? E no caso do Brasil, que todo mundo sabe, é uma das sociedades mais desiguais do mundo, está absolutamente consagrada na literatura, há muito tempo na historiografia, que vem de lá, da agricultura e da terra, uma das causas de desigualdade mais estabelecidas no cenário brasileiro. E se eu for olhar o funcionamento de todas as atividades no entorno dos alimentos e da alimentação, eu vou encontrar os sinais do que ele pode chamar de desigualdade sistêmica, fruto da maneira como eles se organizam. Não preciso gastar muita saliva para falar das repercussões ambientais do modelo de agricultura dominante ou de algum padrão de consumo. Não precisa. Saúde humana tem o quê? Pelo menos, eu tenho uma avaliação que eu digo que a crítica mais eficaz ao modelo de agricultura do agronegócio veio da saúde, mais do que do meio ambiente. A gente fazia décadas que ficava chiando, né? Porque a poluição do ar, a poluição das águas. Quando a saúde começou a dizer vocês estão fazendo a gente comer veneno, a repercussão foi forte. Eles tiveram que responder. Né? Então, saúde humana é outro parâmetro de avaliação. E clima, porque o clima está na moda, infelizmente, por algum motivo. E porque o Brasil, apesar de não ser um grande emissor de gás de efeito de estufa, a emissão que faz vem daí, das atividades agropecuárias, né? Do desmatamento. Né? Então, de fato, os sistemas alimentares estão no centro dessa discussão. Mas também tem uma outra que essa eu ainda estou tentando entrar nela, tem lá os meus limites, que é a relação sociedade-natureza. Estou falando de sistemas alimentares, estou falando como sistemas sociais. Acontece que essa separação de sociedade e natureza está sendo cada vez mais questionada. Né? Obrigando a falar do planeta, obrigando a falar dos animais, né? dos humanos. Né? Enfim,
tem um campo aí para quem quiser se divertir, um monte. Eu, pessoalmente, ainda estou com cuidado, né? Tentando pensar as cosmologias, as cosmogonias, é mais complicado. Quando eu quero chegar? Eu quero chegar no fato de que a abordagem sistêmica e dos sistemas alimentares ocupa o centro do debate, por essas razões, talvez haja outras que eu não mencionei, e o que sai o principal, acho que eu posso dizer, que é o principal desdobramento disso, é o debate sobre transição dos sistemas alimentares. Ou, se quiserem, que é como eu prefiro, transições dos sistemas alimentares, e note que eu estou sempre falando no plural, sistemas alimentares. No nosso grupo de pesquisa, e com isso eu estou terminando, a gente, nos últimos 4 anos, num projeto de cooperação com o pessoal da Finlândia e da Suíça, a gente começou a desenvolver primeiro uma abordagem multiescalar dos sistemas alimentares, para dizer que existem alguns componentes, aspectos, que te permitem falar da existência do sistema alimentar mundial. Por exemplo, a atuação internacional das corporações, o comércio internacional, os preços internacionais, a Bolsa de Mercadorias de Chicago, ótimo, estou climático agora, né? Me permite identificar dinâmicas sistêmicas de atitude internacional. Mas tem também dinâmicas que me permitem falar de sistemas nacionais. Por exemplo, quando eu pego um diagnóstico que diz que 70% do arroz consumido pelo Brasil, nós somos um povo arrozeiro, comemos muito arroz, vem do Rio Grande do Sul, e é uma única variedade. Isso é um sistema nacional. Quando eu digo que não tem cidade no Brasil com mais de 40 mil habitantes, 50 mil, que não tenha sido afetada pela expansão das redes de supermercados, mudando o varejo, completamente. Isso é um sistema nacional, isso é uma dinâmica nacional. Quando eu digo, como eu vi, que foi uma roça, como eu dizia, de feijão, calpi, o verde lá dos nossos camaradas do Nordeste, sendo produzido por irrigação em Goiás, pivô central, eu olhei aqui e falei, nossa. Aí o companheiro da Conab disse, olha, se isso virar, vai acabar o feijão no Nordeste. Depois vamos fazer o quê? Sabe fazer comer feijão e comer? Eu não. Então fazer outra coisa. Ou quando alguém te diz que está difícil comprar farinha de mandioca do Pará, que fazem é comer farinha, né? Peixe com farinha, como eles dizem, né? A farinha está vindo lá do Paraná. Então, essa redistribuição da produção e essas dinâmicas econômicas integradoras me permite falar no sistema nacional. E, por último, não menos relevante, os locais, territoriais, que são, vamos chamar assim, circuitos de menor amplitude, por onde quase sempre passa melhor os produtos frescos, transformados, típicos da cultura, típicos da biodiversidade. São esses circuitos menores. A questão é que os três coexistem, confluem, e uma coexistência com hegemonia. Então, uma abordagem multiescalar vai te levar a analisar a coexistência de sistemas por distintas amplitudes. E, no caso da nossa pesquisa, a gente usou a noção de sistema alimentar descentralizado, porque a intenção era olhar o acesso. Como é que se faz o acesso aos alimentos das populações frente a dinâmicas sistêmicas com essa natureza? Bom, ele se faz com as populações se defrontando com produtos que vêm de distintas origens. E a nossa pesquisa foi em Santarém, no Pará. Quando a gente chegou no plano local, a escolha foi Santarém por inúmeras razões. Na verdade, absolutamente incrível, onde você vai encontrar esses conflitos. Então, Santarém tem a caju, a soja, o gado, os indígenas, os quilombolas, a agricultura familiar, os pescadores, tudo ali. Coexistir. Mas é claro que não é uma coexistência absolutamente pacífica, pelo contrário, tem tensões, conflitos, tem hegemonia nessa discussão. Então, e como é que você pensa a transição? Com isso eu vou terminar. No nosso caso, foi incorporando a noção de justiça. Existe uma discussão sobre justiça alimentar que tem outra origem,
Ela tem uma origem lá nos movimentos urbanos dos Estados Unidos, com uma razão principalmente étnica. Era justiça alimentar para tratar das restrições de acesso aos alimentos por razões étnicas. Falou da população negra, né? Obviamente. Nos Estados Unidos. Depois eles ampliaram a visão. No nosso caso, a gente está usando a noção de transição justa que veio da Organização Internacional do Trabalho, veio do mundo do trabalho, por conta da questão climática. Para dizer que, talvez vocês sejam familiarizados com isso, qualquer transição por razões de enfrentar a mudança climática tem que ter seus ônus e bônus distribuídos. Você não pode penalizar apenas, por exemplo, os trabalhadores. Então, eu tenho o diagnóstico que a atividade X tem que acabar, porque o carvão, sei lá, alguma dessas assim, né? Porque é muito poluidora, porque tem que substituir, aí você fecha. Aí faz o quê com as pessoas que estavam trabalhando lá? Isso é um pouco que veio lá da OIT. Isso foi apropriado pela discussão de sistema alimentar para dizer o que é uma transição justa dos sistemas alimentares em direção a sistemas que sejam sustentáveis, saudáveis e que enfrentem o tema climático. Se eu pudesse resumir, 10 entre 10 consultores têm essa frase no seu caderninho, e 10 entre 10 programas de governo também tem. Transição justa. Bom, mas a questão é o que é a transição justa. No caso do Brasil, de saída, você tem que enfrentar as manifestações de justiça, de todos os níveis, que os sistemas alimentares são pródigos. Porque ali estão as expressões, também ali, né, das desigualdades do Brasil. Então, você tem que falar de conflito pela terra, tem que falar sobre o uso de recursos, tem que falar sobre emprego mal remunerado. Pega a questão, pode falar, é a última. Pega a questão, é que vem as coisas vêm na cabeça, eu vou lembrando. Você pega a questão do trabalho, eu estou querendo me dedicar a isso agora. Né? Pessoal ocupado. As estatísticas dizem que uns 30 e tantos % do pessoal ocupado é trabalho informal. O que é trabalho informal? Trabalho informal é a linguagem ascética dos economistas para falar de trabalho mal pago, temporário, sem direitos. Isso é trabalho informal, né? Ocupação informal. Bom, qual é a maior parte das ocupações chamadas de informal? Tem que ver com alimentos, com alimentação, né? Se for olhar. Então, como é que se trata isso? Você quer fazer uma política de geração de emprego de qualidade, já se sabe que a indústria não é mais uma fonte de emprego significativa. Eu estava lendo outro dia um americano, aquele dizendo, Brother, ele dizendo, bom, onde é que tem que investir para criar emprego de qualidade? Nos cuidados e nos serviços. É isso que ele está dizendo, a opinião dele. Né? Bom, o que é serviço de cuidado? Entre outras, é cuidar dos velhinhos que nem nós, mas é alimentação. É o cara que monta lá uma cozinha, faz horta, ou sei lá, 500 mil coisas, né? Então, por exemplo, eu poderia pensar numa atividade, numa atuação que invista nesse universo de trabalho precário relacionado com uma coisa fundamental da nossa existência, que é a alimentação. E a alimentação é um pouco de fantasia minha isso, mas não importa, é bom fantasiar de vez em quando, né? Então, eu diria assim, as transições dos sistemas alimentares é o tema do momento. E ali tem muita inovação aí para ser discutida, muita questão de tecnologia, com vários significados. Então, eu não falei das modernidades, porque eu sou um pouco avesso a elas, que é um pouco o futuro da comida, né? Para onde a mesa do brasileiro tem que ver com o futuro da comida, para onde vai a comida, né? Mas não falei, não tem gente melhor que eu para falar disso. Desculpa. Obrigado. Perdão. Desafio para todo mundo. Estamos enfrentando a grande batalha de fazer a COP tratar de alimentos. Não é simples. Nossos camaradas do meio ambiente, muito valorosos, tem muitos deles que são do conservacionismo. Conservador, conservação dos recursos. Tem muita dificuldade de lidar com a produção. Muita dificuldade de lidar. Então, tem toda uma mobilização para algo, entre outros, no Brasil, para que a COP inclua na sua agenda a discussão dos sistemas alimentares como tal. Maravilha.
Renato, para a gente é uma super honra ter você aqui trazendo o assunto que o Zé abriu e trouxe para nós, a sua atualidade, trazendo todos os debates, mostrando a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade e a transdisciplinaridade contidas nesse alimento. Nesse alimento também, nesse assunto. Né? E para a gente será muito bom ouvir todos nós aqui, não só perguntando sobre essas questões, mantendo viva a linha de pesquisa aberta pelo Zé Carlos, né? E que nos significa de uma forma importante e relevante na sociedade brasileira, mas também quem quiser falar para homenagear a pessoa do Zé Carlos. Eu quero fazer uma coisa que fica no meio das duas coisas. Quando eu entrei aqui, eu entrei meio tropeçando dentro do HCTE, porque eu vim substituir alguém que tinha morrido, que era o Aloysio Teixeira, para dar um curso de interpretações do Brasil, que era o curso dele. E o Ricardo me recebeu com muito carinho, e o Zé também. Mas o Zé tem uma coisa que eu acho muito bonita, que é ele te escuta e depois diz: e você lembrou de... E te coloca numa nova pergunta. E ele diz: cadê o Álvaro Vieira Pinto na sua lista? Cadê o Josué de Castro na sua lista? E o Josué é uma figura que junta muito todos esses aspectos, inclusive escreveu um roteiro de filme chamado Nordeste, com o objetivo de ser filmado pelo Glauber, mas o pau comeu entre os dois, obviamente, não saiu o filme. Né? E eu penso que essas conexões todas que a gente faz aqui são muito importantes e muito interdisciplinares. E lembrar aqui que a gente vai aqui continuar homenageando o Zé, mas depois daqui tem uma mesa que o Mércio vai mediar, uma mesa que a Marta vai mediar, e os nossos corpos vão falar, né, com a orientação da Mayra. Para a gente poder incorporar todo mundo aqui, eu vou abrir para essas falas não apenas interdisciplinares, mas inter-josecarlianas, que a gente possa fazer tudo ao mesmo tempo agora. Maestro. Eu tô com fome. Tchau. Vem para cá e a gente pode botar ela aqui. Eu queria pedir a Vivian. Vivian,
Vamos ficar para cá. Eu queria pedir para a Vivian, se ela pudesse também se incorporar nessa homenagem, Vivian, te agradeço muito. Você quer abrir uma vez? Não, nesse caso. Gostaria também. Vocês estão me ouvindo? Gostaria que também. Talvez seja melhor você falar para o pessoal que está acompanhando a remoto. Então, eu fico ali, mas Não, fala no microfone. Mas o professor da casa não vai conseguir te ver. será que é melhor cantar lá? Aqui. Pode ser. Eu vou usar, eu acho que é mais interessante. Tá bom. Queria aqui prestar uma homenagem também ao professor. Eu sou filha da Mayra e eu sou formada na Escola de Música da UFRJ e acompanhei toda essa vivência aqui da minha mãe, né, no HCTE, como foi impactante para ela também enquanto cientista, né? E imagino que tenha sido muito impactante para todos, assim. Então, eu também sempre busquei no meu trabalho, né? Eu sou cantora lírica e pianista, artista, artivista, né? Vamos dizer assim. E sempre tentei passar no meu trabalho também essa disruptura, né? Para a gente tentar trazer esse novo, essas alternativas para os caminhos que estão aí. Então, e também reavivar também sentimentos ressignificados, né? De amor mesmo pelo nosso país, por um projeto de nação, de futuro, não só do nosso país, mas também da humanidade mesmo, né? Que eu acho que é isso, só fala, conversa muito com isso, né? E, curiosamente, conversa com o que eu planejei de fazer de homenagem, que é uma música de Villa-Lobos, que foi um grande nacionalista, né? E que tentou instaurou no Brasil o canto coral nas escolas, né? E foi revolucionário. E eu sei o quão o coral é transformador, porque, na verdade, toda a minha história começou no coral, né? No piano e no coral, né? Depois é que eu decidi fazer canto lírico, embora eu já cantasse, né? Mas não oficialmente. Então, eu acho que é isso. O coral, ele tem essa coisa de afetar, né, a todos, assim, né? Porque a gente trabalha com muita gente junta, tem essa coisa meio da trupe de versos, né? De você estar se afetando, muitas pessoas juntas. Se assemelha muito à sensação que a gente tem no teatro, né? Então, gostaria aqui de prestar humildemente minha homenagem nesse espaço tão importante para o senhor nesse momento. Eu vou começar aqui. Acho que é sim, depois eu vou anotar. Porque eu tenho medo de minha voz ficar alta demais.
Obrigada, Vivian. Agora, quem quiser vir aqui fazer perguntas, fazer as nossas homenagens, vem, Thiago. Lindo vídeo. Obrigada. Opa. Pô, eu não vou cantar. Poderia cantar aquela do Gilberto Gil, né? Mas não vou me arriscar. Meu nome é Thiago. Eu sou o último dos orientandos do José Carlos. Em breve vou ser um pequeno produtor de rúcula. Todo mundo vai plantar, né? Vou postar fotos depois. Quero agradecer essa mesa, ideia genial da Gleice, como sempre. Agradecer o professor Renato, o professor José Carlos, eu vou finalizar falando sobre ele, mas o que fica para mim na sua fala é a preocupação com conseguir chegar nesses 2,5% que falta, né? A gente saiu do mapa da fome, da ONU, mas existe ainda um outro mapa, né, que a gente precisa trabalhar no Brasil. E na minha pesquisa agora, eu venho defendendo a ideia de que a gente precisa olhar para as pessoas que morrem de desnutrição no Brasil, porque ainda existem essas pessoas, né? E a gente precisa entender o perfil dessas pessoas e de onde elas, como elas conseguiram, como elas chegaram nessa situação. É a face mais triste da desnutrição, é a morte mesmo, da desnutrição. E isso também está presente no trabalho de Josué de Castro, na preocupação dele, e também na preocupação na estética do Glauber Rocha, né? Glauber escreveu um manifesto chamado Estética da Fome, em 1964, para poder apresentar o cinema novo lá para os não brasileiros. Né? E essa é a minha pesquisa, e eu só consegui chegar nela porque esse cara aqui é responsável por mudar totalmente, ampliar a minha visão de mundo. Eu falei que eu sou orientando dele, mas eu me considero amigo. O professor José Carlos recebe, como a professora Maria falou, ele recebe muito bem, de braços abertos e ouvidos muito atentos. O que a gente fala hoje vai ser usado contra a gente daqui a algum tempo. E não só como o professor que vai ser lembrado, né? Professor que tinha muitos orientandos, professor que num debate conseguia selar uma discussão com comentários que não encerravam a discussão, mas colocavam luz sobre a complexidade da coisa. Mas também um professor que tinha muitas disciplinas para dar ao mesmo tempo e muito material para ler, né? Todo mundo aqui, né? As sementinhas do José Carlos, muito material para ler, mas isso foi fundamental. Como ele sempre costumava dizer, a mudança em mim, a mudança da minha visão de mundo foi radical. Não no sentido do radicalismo, mas no sentido de que foi na raiz mesmo. E isso me fez uma pessoa melhor, né? Menos alienado. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer ao HCTE, a organização do evento, a professora Maria Malta, a Gleice, por ter organizado essa mesa, por ter organizado essa homenagem para o nosso querido professor José Carlos, poder reencontrar também o Renato aqui, poder ouvi-lo nessa tarde, né? Realmente é um momento assim, de muita alegria e um privilégio mesmo. Enquanto o professor Renato estava falando, lembrei de um dos livros que o professor José Carlos nos apresentou, Destruição em Massa, do Jean Ziegler, lembra, professor? Que em homenagem ao José de Castro, né? E uma das coisas que marcou a gente nessa leitura, né? É que ele fala que a fome, né, é uma destruição em massa e que há uma indiferença glacial, né? Ele usa essa expressão, uma indiferença glacial em relação à fome.
E a gente vê hoje a fome também sendo usada como arma de guerra, né? Além dos 2,5%, a gente tem uma triste realidade que os dados vêm subindo a cada ano, né? E, infelizmente, a gente tem um cenário, né, na Palestina, especialmente, a gente vê a fome sendo usada como arma de guerra, e discutir sobre a fome, desigualdade na universidade, né, é fundamental. Né? E o professor José Carlos fez isso com a gente, né? Discutindo temas relacionados à alimentação de uma forma crítica, contextualizada, né? Pensando em soluções, caminhos, alternativas. Quando o Tiago também fala, né, muito generoso, né, reuniu um grupo maravilhoso, então as trocas, né, com o professor, com os colegas, sempre foi muito rica, né, literatura também muito importante, aprofundada. Então, só tenho a agradecer, professor, por ter encontrado o senhor. Eu lembro que a gente se encontrou num evento do Slow Food, né, e o senhor convidou para a disciplina, e quando eu cheguei aqui, encontrei um grupo maravilhoso, acolhedor, sempre amigo, generoso. A minha formação foi completamente impactada e atravessada por essa formação aqui no HCTE, por esse encontro com o professor José Carlos. Hoje eu sou professora aqui da universidade também, do Instituto NUTES. Agradeço muito essa formação e esse encontro, né, que eu tive com o professor José Carlos. Né? Assim também como nos movimentos sociais no Conceia, né, que eu participei. Tive também o prazer de conhecer o professor Renato em vários encontros, inclusive com o professor, né, a gente ia lá no CPDA, né? Então, assim, um momento muito precioso poder agradecer publicamente, né, todo esse carinho, toda essa atenção de um professor muito generoso, né, que nos ensina a olhar os anúncios e as denúncias também, como fala Paulo Freire, né, uma educação realmente libertadora e transformadora. Assim, a minha vida pessoal, profissional, acadêmica foi completamente transformada pela sua existência, pela sua participação na minha história, professor. Muito obrigada por tudo. Boa tarde a todos, né? Meu nome é Márcia, eu gostaria muito de fazer essa homenagem ao professor e primeiro também a todos, toda a mesa, a ideia, parabéns a vocês todos que fizeram esse grande evento e ter essa oportunidade de poder falar com o Zé Carlos, né? Vou falar rapidinho, que eu sei que tem outras oportunidades depois. Eu, nesse momento, não vou falar tanto do tema da mesa, eu quero falar de outra questão, que é a questão de ser professor, né? Eu sempre vi o professor como alguém que ele deixa realmente a semente e causa uma mudança na sua vida. Eu sou professora por escolha de carreira, eu sou nutricionista, sou professora aqui do Instituto de Nutrição José de Castro, no curso de gastronomia. Então, estou totalmente envolvida com todos esses temas. Mas tenho que dizer que quando eu cheguei aqui, o José Carlos, assim, fiz todas as disciplinas de alimentação, né? E ele me trouxe visões que realmente, assim, abriram a minha cabeça em relação a tudo que eu tinha de conceitos, de ideias, processos em termos de alimentação. Até porque a minha formação já tem 35 anos, então imagino o quanto isso estava muito consolidado, né? E o Zé trouxe muita coisa. E a revolução que ele me causou na vida foi tão grande que, assim, eu mudei os meus hábitos alimentares, eu me tornei vegana, né, de cara, né? E aqui, por conta dos contatos de leitura que eu tive com o Zé Carlos. Aqui. Nunca que eu poderia imaginar isso. Eu entrei aqui uma pessoa onívora, comia de tudo, e saí daqui totalmente modificada. E tem que dizer que esse foi o papel do professor. Bem, tem outras coisas também na minha vida, né? Ele é meu quase padrinho de casamento, né? Eu conheci o meu marido aqui, com ele numa disciplina que ele deu durante a pandemia, né? E hoje eu sou casada, né, por conta dessa oportunidade. Então, assim, o HCT deu importância na minha vida. Não, é verdade, eu nunca me casei na minha vida e jurava que não ia casar nunca. Então, assim, o Zé Carlos e o HCT têm um papel, assim, muito importante, né? E queria muito agradecer, Zé, por toda essa tua contribuição e dizer assim que esse eu acho que é o papel do professor, do mestre, né? Que é mexer com a nossa vida, mexer não só com a cabeça, mas mexer completamente com a nossa alma. Muito obrigada.
Querido professor Zé Carlos, querido Zé Carlos, eu não posso sair daqui, eu tenho, infelizmente, uma reuniãozinha agora, curta, mas eu tenho. E eu temo que quando eu voltar eu não consiga mais pegar essa coisa linda aqui do Zé Carlos. E eu queria deixar aqui o depoimento de que se existe alguém que representa esse professor de um programa de pós-graduação interdisciplinar, mas um professor com P maiúsculo, que nos ensinou e nos ensina, porque a gente fica voltando ao Zé Carlos. O Zé Carlos, ele continua frequentando aqui o HCTE. Nós estamos carregando o Zé Carlos, e sim, se a gente tem sorte de conseguir resgatar um pouquinho do que o Zé Carlos passou para a gente, em termos de exemplos de amor, assim, amor pelo exercício da orientação, amor pelo exercício do domínio teórico, do compartilhamento, assim, pela empatia embutida no ato de formar. A empatia para formar. É uma conexão que o Zé Carlos nos exemplifica e nos ensina, é uma conexão amorosa. Então, eu queria deixar, Zé, eu não posso sair daqui sem deixar esse depoimento, porque, além de você ser uma pessoa de uma grandeza de conhecimento, assim, de uma capacidade de erudição, de pensamento sistêmico, assim, é difícil, a gente não tem qualificadores suficientes para abarcar a grandeza do Zé Carlos. E, como se não bastasse, um professor que ganhou, não só formou alunos, que agora são doutores e são profissionais de grande mérito, mas ele deixou um rastro que já estava presente enquanto os alunos eram alunos. Eles carregavam o Zé Carlos em tudo que eles faziam, em tudo que eles produziam no HCTE. Mas, assim, com uma gratidão, né? Você percebia a gratidão que não veio após a defesa, a gratidão veio durante a defesa. Então, isso tudo, Zé, dizer para você que isso não passou desapercebido, ao contrário, isso marcou de forma extremamente profunda as nossas formações. Nós nos formamos com você. Muito obrigada, professor, muito obrigada. É uma honra estar aqui nessa. Obrigada, Maria, e todos que contribuíram para essa organização. É uma grande emoção aqui, podendo te dizer isso, é um privilégio. Muito obrigada. Boa tarde. Agradeço em face de todas as minhas palavras, agradeço a presença do professor aqui. Eu vim fazer uma pergunta para o palestrante, porque é uma dúvida que tem martelado na minha cabeça recentemente, a questão da alimentação. É muito bom poder perguntar para uma pessoa mais especialista, porque a gente fica rodando em volta de opiniões, achismos e também, assim, não é minha área. Estou aqui no Rio de Janeiro, a gente só vê o que está muito próximo. Eu estou tendo uma experiência com a alimentação que é de me sentir muito perdido assim, em relação à saúde alimentar, à educação alimentar. Então, assim, eu acho que eu encontrei um caminho, mas que minha mãe me ajudou, que ela é de uma geração anterior, e eu percebo, por exemplo, ela sempre trouxe muito essa coisa do tem que ter verde, né? Tem que ter legume, verdura, carne, tem que ter tudo prato. E eu tenho alguns amigos mais jovens que estão até começando a formar família e tal, que tem um poder aquisitivo legal, mas a alimentação é tipo... É só eles ligarem a câmera e o microfone que estão automático. Final de semana é food.
isso tem me trazido uma angústia, porque começa a aparecer as doenças. E quando você vai visitar, você é o chato, porque, pô, cara, eu vou dar um pulinho ali no mercado para comprar uma verdura, um legume. Então, e assim, da minha percepção, eu posso estar tendo uma percepção limitada, mas a minha dúvida surge no seguinte: a educação alimentar do brasileiro, ou nessa questão regional do carioca, não sei, ela tem alguma relação hoje, inclusive com a vinda desses aplicativos, com a questão da saúde alimentar? Porque a gente fala muito por exemplo, a pessoa pode ser vegana, pode ser vegetariana, mas os onívoros que não estão comendo nem verdura e legume, seria, acho que, o mínimo, né, para essa pessoa parar de adoecer. Então, tem alguma coisa a ver com a fome? Não tem a ver a vinda desses aplicativos? Se fala disso, ou é uma situação do tipo, primeiro a gente lida com a questão da fome, depois a gente lida com a educação alimentar. Mas, assim, a maior dúvida mesmo é se vocês têm se olhado para isso, porque esse hábito do iFood final de semana parece que pode gerar problemas. Eu fiquei com essa dúvida. Obrigada, Thiago. Boa tarde a todos. Eu sou o Mércio, para quem está no HCT e não me vê, porque esse ano não estive dando aula, estou num processo de aposentadoria, mas eu comecei aqui no HCT e queria falar sobre essa homenagem, dar uma palavra sobre alguns aspectos do Zé Carlos que eu convivi muito proximamente e tornei-me muito forte amigo dele, até que em certos momentos a gente se afastou um tanto. E agora que eu vejo todo mundo muito alegre falando dele, tudo o que foi dito aqui é verdade, Zé Carlos, tudo que foi dito, tudo que vocês falaram é verdade. Eu queria só chamar a atenção mais a uma coisa que não foi falada. Falam muito sobre a influência dele nessa área da alimentação e nutrição, coisas assim. Ele insistia para eu virar também vegano ou vegetariano, eu nunca consegui. Mas nós conversamos muitas coisas e algumas foram trazidas por ele, né? Nós tínhamos alguns temas básicos de conversa. Um era o marxismo, o pós-marxismo e o transmarxismo e a hiperdialética. Nós discutimos muito isso aqui. Teve um momento em que era difícil a gente não passar um dia sem sair juntos e ou ir na minha casa ou ir num bar e a gente conversar ainda, prosseguir essa conversa toda. A outra, mas isso eram coisas que eu tinha estudado e ele também tinha estudado. Então, era uma troca de figurinhas. Outras coisas eram que ele trouxe para mim, que eu não conhecia. Eu sou um antropólogo que tem uma base, uma vertente marxista muito forte e que foi mais adiante em outras coisas, tem uma coisa do culturalismo também. E o Zé Carlos trouxe três figuras que eu gostaria de mencionar do Zé Carlos, que ele trouxe para mim, que me fez ler, e foram leituras importantes para mim, que eu não sei se ele ainda está fazendo alunos ou transferindo, apresentando essas ideias desses autores. Um desses autores é o Hans Jonas. Foi ele que, não sei se ele chegou a dar aula para algum aluno, mas os livros que ele trazia, que eu li o livro do Hans Jonas por conta do Zé Carlos e que me deixou muito alegre de ler esse livro. O outro foi um economista que introduziu essa coisa de alimentação, de agricultura e de meioambientalismo, que eu acho que ele é romeno, que a palavra que me vem aqui é o Georgescu. Então, o Zé Carlos trouxe... nós fizemos aqui uma homenagem ao Georgescu, uns 10 anos atrás, talvez, né? Que foi por conta da força do Zé Carlos, da vontade dele
que convenceu os demais colegas da importância de se fazer essa homenagem. Não sei se era o 70º aniversário do nascimento, alguma coisa particular sobre o GeoGesco. E o outro, que também era uma insistência dele, que era importante quando a gente discutia epistemologia, que é a questão da interdisciplinaridade que era discutida, que é a questão da complexidade, e o autor favorito do Zé Carlos. Edgar Morin. Quem é? Edgar Morin, que ele falava com muito carinho e que botava todo mundo para ler os livros amorosos do Edgar Morin, os livros mais complicados, toda a obra inteira de Edgar Morin. O HCTE cresceu muito por causa dessas contribuições que o Zé Carlos insistia muito, a revelia de algumas contrariedades, que ele também é um bicho teimoso danado, para insistir nas coisas, e fez o HCTE sobreviver com a ideia de que tem, acima de tudo, que discutir ciência e filosofia, ou ciência e epistemologia. Não esquecer que a ciência é fundamental, e a ciência não é aquilo que é um dado, é uma coisa que precisa ser sempre revista, que esses autores, todos são autores que se perguntam sobre as obras que produzem, as ideias que produzem, que precisam ser revistas, né? Então, isso é uma coisa importante no Zé Carlos, e da sua contribuição para esse HCTE continuar a ser forte e sólido, como tem sido nos últimos anos. Muito obrigado. Obrigada, professor Messi. Gente, tem uma pessoa que está em Brasília, do professor também, que é o Marciano Toledo. Aí pedi, você pode colocar o Marciano, por favor, Marciano? A gente vai te colocar aqui na tela. Ele já falou que está assistindo tudo e ele também está falando. Então, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. A comunidade está aqui junto com vocês, né? Ainda que mais no coração e virtualmente, né? Saudar toda a turma, né? Os novos educandos, né? A turma toda aí dos professores. Quero dizer que o nosso trabalho não terminou ainda, né? Ele foi meio que interrompido lá, naquele momento da pandemia, né? A gente não conseguiu interagir. Mas dizer que, como bem disse o Tiago, se ele foi o último, eu fui o penúltimo. Orientando o professor Zé Carlos, né? E um fator agravante, né? O Tiago tinha mais tempo que doutorado e eu era do mestrado. Então, quero agradecer, então, professor, toda a acolhida, a paciência. Dizer que eu sou um outro extraterrestre depois de ter passado aí pelo HCTE, né? Eu lembro muito bem da disciplina de interdisciplinaridade, acho que foi até a Regina que disse que o HCTE era o lugar dos loucos, né? Dos que não se ajustavam, né? Àquela normalidade daquele momento, né? Então, que doce loucura essa nossa, né? Para vir e ser acolhido no HCTE. E ter encontrado o professor Zé Carlos, a professora Maria Malta, a professora Mayra, né? O Antônio, enfim, todos, né? Do grupo. E dizer que aquele momento foi um momento difícil, né? A gente estava para ser fechado o programa, né? E foi um esforço muito grande dos discentes, né? Em fazer as publicações que deram a sustentação, né? Para todo o aporte, tradição e esforço de cada um, né? enquanto indivíduos e coletivos. E que a experiência transmitida, né, para o professor Zé Carlos foi fundamental, né? Um louco que transita aí pelo mundo, né, não só pelos interiores, pelos cafundós, né,
E eu estou aqui hoje em Brasília, né, discutindo pesquisa intercultural, colaborativa, né, com o protagonismo dos guardiões e das guardiãs da biodiversidade, né, do planeta, né, que são os povos indígenas, os agricultores e as agricultoras, né. E nessa minha caminhada, né, a disciplina de alimentação, o professor Zé que pediu para mim acompanhar e contribuir também, né, com a experiência adquirida aqui, nos espaços onde transito, com as discussões e ajudar a Márcia, né, a Márcia que falou recentemente, né. E eu tive, acho que uns 2 anos atrás, em Roma, na FAO, encontrei lá na sala dos conselhos a pintura, né, o retrato do José de Castro. Lembrei do Zé Carlos, do Renato, né? Sabe que eu tinha planejado para fazer a pós lá no CPDA, mas eu me enrolei lá e não consegui elaborar o projeto. E aí acabei me inscrevendo no HCTE e foi um grande encontro, né? Não que eu tenha esquecido, porque, né, o convite do professor Renato também contribuir, né, no medida possível, algumas discussões lá, mas a gente segue. E o trabalho não acabou, né? Acho que ainda tem uma dívida de publicar, né, em conjunto, né, o aprendizado e as reflexões que a gente fez aí, né, que a gente segue, né? Então, agradecer toda a turma envolvida, né, na promoção, que é uma resistência, né, esses anos todos em realizar o cienciário, né? Um abraço forte para a equipe toda, para a Lúcia, né, e demais companheiros, colegas que estão aí. E dizer, professor, que às vezes a vida nos leva por alguns caminhos, né? Mas se a gente, enfim, leva junto todos vocês no coração e sempre recordando as reflexões, o pensamento, né, as orientações, e de uma forma também transmitido para essa gurizada que vem chegando aí, né? Esses jovens que pede também o nosso auxílio, né? Estou hoje pesquisador lá, né, na Universidade Federal de Santa Catarina, um projeto lá sobre banco de dados de conhecimento tradicional associado à biodiversidade, né? E aqui, junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia, discutindo esse projeto, né, acompanhando como membro do comitê gestor desse projeto, que tem origem lá, para além do Ministério, com recursos do Fundo Global para o Meio Ambiente. Então, um forte abraço, né? Não deu para estar aí agora, mas no final do ano vou fazer visita lá, professor Zé Carlos, Dona Velha, e aí no HCTE. Sintam-se todos abraçados. Pessoal, tem mais uma pessoa que quer falar, que é o Gabriel, que também está em Brasília. O Gabriel está sem câmera, e aí ele vai, acho que só chegar no microfone. Ele estava assistindo tudo. Gabriel, se estiver aí, ouvindo, só chegar no microfone. Isso, estamos te vendo. Que bom, consegui uma câmera aqui. Boa tarde, gente. Na verdade, só uma palavra rápida de agradecimento, né? Queria agradecer a Gleise e todo mundo que se mobilizou, né, para fazer essa bonita e mais que justa homenagem, né, ao nosso mestre José Carlos. Também cumprimentar, né, a professora Maria Malta, o professor Mércio, né, o professor Renato Maluf. Eu não consegui ver todo mundo que está na sala, mas eu vi a Juliane e vi o Jomar, né, que foram meus colegas, né, contemporâneos. Também deixar um abraço para eles, né, para todo mundo dessa época. E eu estava lembrando aqui que eu conheci o professor Zé Carlos em 2012. Foi quando eu estava tendo a Rio Mais 20, né, aí no Rio, e a gente organizou um evento paralelo, né, a Rio Mais 20, que era o lançamento e um debate sobre o lançamento de um livro e um debate sobre a questão dos transgênicos, né, que tem tudo a ver com o que está falando, né, de segurança alimentar, de sistemas, né, agrícolas, sistemas agroalimentares. E quando acabou o lançamento do livro, o Zé Carlos veio falar comigo, né, e apresentar o HCTE, né, falar desse programa de pós-graduação, perguntou se eu já tinha feito mestrado ou não, e deixou ali um convite, né, que naquela época eu não podia aceitar de pronto, mas eu fui me aproximando aos poucos,
do HCTE, fiz uma disciplina, fez outra, né, até que depois entrei, né, no final de 2015 defendi o mestrado, no final de 2020 defendi a tese de doutorado, né, então posso com muita tranquilidade, né, e muito orgulho dizer que foi o professor Zé Carlos que abriu as portas, né, da pós-graduação para mim, né, sou muito grato por isso, né, e carrego isso comigo bastante também. Foi muito falado bastante, né, várias pessoas falaram de como o Zé Carlos é uma pessoa generosa, né, além de generosa, né, uma pessoa paciente, uma pessoa muito parceira, né, como orientador também foi nosso mestre, né, nosso amigo, né, e também a grande qualidade que ele tem de ser uma pessoa muito agregadora, né, então com isso eu deixo um grande abraço aqui para o Zé Carlos, né, um agradecimento, e também um abraço para todos vocês, obrigado. Gente, eu não sei, Zé quer falar alguma coisa? Porque a gente tem que... a gente tem que encerrar, mas a gente tem que ouvir um pouquinho, Zé. Pode ser, gente? O meu problema é o seguinte, eu tenho um problema no cerebelo que é uma degradação que afeta principalmente duas coisas. O equilíbrio, o andar, muitas dificuldades. E a fala. Portanto, falar fisicamente, a fala física é difícil para mim. Eu estou fazendo esforço para ser claro. É isso, né? Mas isso não tem a ver com raciocínio. Eu realmente estou muito emocionado, muito emocionado mesmo com essa homenagem, né? E tenho contado às pessoas, não posso citar todas, né? São todos, eu gosto de todos. Depois que esqueci uma ao lado, mas então estou realmente eu raramente choro, né? Mas verti algumas lágrimas aqui, né, de ver essa homenagem, tá? Então, dada essa dificuldade de fala minha, eu vou ser breve assim, mas é isso, né? Muito emocionado com a homenagem. Muito obrigado a todos. Vem, Zé Cássio, só para fechar aqui. Vai, só porque a gente não vai deixar você sem falar. Fala. Tá, depois os alunos vêm aqui para tirar foto com o Zé, pode ser? Vamos lá. E você já fica, que você vai tirar foto também. Eu queria só fazer uma referência à metodologia do Zé Carlos, né? A metodologia que utilizou comigo na minha tese, e que era que todos os nossos encontros para discutir a tese, para discutir as leituras e tal, sempre foram no restaurante, no fogão, sempre foram com uma garrafa de vinho. Metodologia da maior relevância. Não, mas só para dizer, agradecer mais uma vez, homenagear o Zé. Como eu disse, tive a felicidade de reencontrá-lo depois de anos, né? Você e Morando, ele ia para sessões nossas lá e ela morreu para todo lado. Que é uma boa coisa, né? Está bem acompanhado você, né? Isso de você ser apaixonado por um autor é muito legal, né? Eu tenho meu também, eu não consigo dar aula mais de 10 minutos sem falar do Richman. Quando eu não falo, fica esquisita a aula. Então, Robert Richman, então, reconheço inteiramente que essa sua paixão. Bom, muito obrigado, eu agradeço o prazer de ter estado aqui, não só por causa de compartilhar algumas ideias,
mas também participar com o Zé, né? O colega que perguntou dos aplicativos, a gente pode conversar depois, pega ali da fora, tá bom? Porque eu sei que tem um horário aí para cumprir. Obrigado, gente. Parabéns, Zé, mais uma vez. Então, vamos continuar. E a gente já está convidando aqui todos os estudantes para vir tirar foto. E a gente vai convidar o estudante com mais publicação para fazer parte do HCTE. Ó, as mesas, uma no Maria Irene, uma no Newton Fowler, e depois a atividade final, que vai ser capitaneada pela Mayra no Espaço Flex, tá bom? Sob a luz da lua, desperta.